Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês. É um grande prazer estarmos mais uma vez reunidos neste propósito de estudarmos aqui a revista da Escola Bíblica Dominical, né? A EBD, classe dos adolescentes do quarto bimestre. Hoje nós partiremos para a lição de número 9, que trata do tema Esdra, a restauração de Israel. Então hoje nós vamos falar um pouco de Esdra e a sua grande missão de restaurar Israel, restaurar o culto, restaurar o louvor e trazer de volta o povo para Deus, né? Então hoje falaremos de Esdras. Vamos aqui partir já para o texto áureo que diz: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto pedia. Então este é o texto áudio, a leitura bíblica em Esdras, capítulo 7, do versículo 1 ao 28. Partiremos já para a introdução que diz: Nesta lição estudaremos o livro de Esdras. O livro apresenta a saída dos israelitas do cativeiro após 70 anos na Babilônia, as posições para a reconstrução de Israel e os ensinamentos da prática cristã com o sacerdote Esdras. Então, além de escriba, ele era sacerdote. Escriba é aquela pessoa que tinha a responsabilidade de cuidar das escritas. Escribas são chamados doutores e mestres, ou seja, homens especializados no estudo, na explicação da lei mosaica, da lei de Moisés. Também escrevia e arquivava os documentos legais, administrativos do império, né? Esdras provavelmente possuía uma posição de prestígio na corte persa, tanto que ele foi encarregado de exercer a função de um tipo de secretário de Estado de Negócios judaico. Então ele recebeu do rei Ciro o título de secretário ali do Estado de Negócios judaico, que ele cuidava de toda a parte de documentação. Ele era um homem doutor da lei, escritor, e organizava todo ali a parte escriturária do reinado. E assim ele tinha posições privilegiadas ali com Ciro. E também pode ser por esse motivo que Ciro o nomeou para chefe de Estado, para que ele pudesse tomar a frente, ser ali o líder que iria conduzir o povo de volta para a reconstrução de Jerusalém. E também Deus deu a Esdras a responsabilidade de restabelecer o culto, de reconstruir o altar, reconstruir o templo. Então, Esdras recebe dupla função. Ele foi designado por Ciro e também vocacionado por Deus para a grande missão de reconstruir Israel. Então, na mesma forma, no mesmo instante a qual ele é nomeado ali chefe, ele também é vocacionado por Deus. Então nós percebemos, já nessa parte de introdução, o propósito de Deus. Quando Deus ele quer trabalhar, como diz a palavra, operando Deus, quem impedirá? Quando Deus quer fazer algo, ele já prepara tudo, ele prepara até mesmo os grandes, move o coração do grande, move o coração do pequeno, e Deus prepara todas as coisas. Então Deus, além de Ciro estar ali nomeando Esdras,
já era o propósito de Deus para a vida de Esdras e também era o propósito de Deus para a vida de Ciro. Tanto que Isaías profetiza sobre Ciro cerca de 100 anos, cento e poucos anos antes do cativeiro, né? Então, cerca de 100 anos antes do cativeiro, Isaías já profetizava acerca de Ciro. Deus chamando Ciro como o seu ungido. Deus chamando a Ciro como o seu pastor, aquele que ia guiar o seu povo de volta ali após o cativeiro. E todo esse período se desenrola também em Daniel, quando Ciro assume ali o reinado. Daniel começa a olhar os escritos e a observar que os 70 anos de cativeiro já havia se cumprido. Então Daniel leva os escritos até Ciro e Deus, neste contexto, move o coração de Ciro para decretar a libertação do povo de Israel. Então aí que Ciro ele nomeia Esdras para essa grande missão. Então, a qualquer momento, Deus pode te nomear, Deus pode me chamar, Deus pode te chamar para uma grande missão. É só nós estarmos aí, atento àquilo que Deus ele quer fazer sobre a nossa vida. Essa foi uma pequena introdução acerca de Ciro e de Esdras. Partiremos para o tópico de número 1, a restauração religiosa. Então, Esdras recebe esta grande missão, que é trazer a restauração religiosa, porque o povo de Israel, enquanto estava no cativeiro, ali eles se misturaram com os costumes dos babilônicos e deixaram a adoração ao Deus de Israel. Então Esdras agora tem essa missão como sacerdote de resgatar, restaurar ali a religião, restaurar a adoração ao Senhor. Nesse tópico primeiro diz, o livro de Esdras narra o retorno do povo de Deus a Jerusalém após 70 anos de servidão na Babilônia. Foi escrito aproximadamente há 450 anos antes de Cristo. E a sua autoria é imprecisa. O livro ele é histórico. A autoria, o escritor do livro de Esdras, ele é impreciso, porque é um livro histórico. Porém, temos nele o cumprimento de diversas profecias preditas por Jeremias, Isaías, Oséias, Miqueias, entre outros. O nome que o intitula, Esdras, é apresentado a partir do capítulo 7. Então, no capítulo 7, nós vamos ali ter a apresentação do nome de Esdras. Então, este foi dado o nome também deste livro, Esdras. Esdras não foi profeta, ele é um escriba e sacerdote. Então, Esdras tinha funções duplas. Além de ser escribas, ele também era sacerdote. Descendente de Arão, apto a cumprir e ensinar em Israel os mandamentos de Deus. Então Esdras, ele era doutor da lei. Ele conhecia toda a lei de Moisés. Além de sacerdote, ele é escriba, escritor, como um guarda-livro. Ali alguém, um secretário que cuida ali do escritório, dos livros, arquivo. Ele era sacerdote, conhecedor de toda a lei. Então, no momento oportuno, Deus o levanta agora para restaurar o seu povo, porque ele conhecia toda a lei de Deus. Então é importante em todo tempo nós estarmos buscando o conhecimento da lei do Senhor, o conhecimento da palavra de Deus. No primeiro ano de Ciro, guiado por Deus, o rei decretou a libertação do povo de Israel do cativeiro, instituído por Nabucodonosor.
bem como a reconstrução da nação de Israel e do templo do Senhor em Jerusalém. O decreto previa também a restituição de todos os bens roubados pela Babilônia. Então, além de Ciro assinar o decreto libertando o povo de Israel, Deus move o coração de Ciro para devolver todos os utensílios, toda a riqueza de Israel, volta para Israel. Então, tudo isso acontece nesse contexto, nós observamos que Deus, ele move o coração do rei. É ele que move o coração das autoridades. Por isso, a Bíblia nos orienta a orar pelas autoridades constituídas, tanto o presidente da República, prefeitos, vereadores, senadores, deputados federais, estaduais. Toda escala política nós devemos orar, porque é Deus que move o coração do homem, tanto para corrigir o seu povo, tanto para trazer bênção ao seu povo. Na ocasião de Nabucodonosor, a Bíblia nos orienta que Deus usou o inimigo para corrigir Israel. Então nós estamos vendo que Deus ele está no domínio tanto para corrigir quanto para abençoar. Agora, da mesma forma, Deus move o coração de Ciro para abençoar o seu povo, porque ali venceu a prova, os 70 anos ali de correção, de castigo do povo, pela desobediência do seu povo. Agora é a hora de restauração. Então o decreto previa também a restituição de todos os bens roubados pela Babilônia. Na ocasião saíram cerca de 50.000 israelitas, estabeleceram-se na cidade. Então nessa primeira saída dos israelitas ali do cativeiro foram cerca de 50.000 pessoas que foram para Jerusalém para se estabelecer, para observar a situação que estava Jerusalém, para traçar ali o projeto de restauração. No sétimo mês, isso aconteceu no sétimo mês de Zorobabel, governador em Judá. Então nós observamos nesse contexto como Deus ele trabalha. Então, no sétimo mês, Zorobabel, sendo governador de Judá, iniciou-se a restauração do altar do templo. E ao término toda a glória de Deus preencheu o local. Na época, o sumo sacerdote era Josué, filho de Josadaque. Então, ao término da restauração ali do altar do templo, Deus se alegrou e preencheu o local com a sua glória, derramou ali da sua Shekinah, sua presença, a presença do Senhor. Assim, a restauração religiosa se concretizou com o retorno da prática do culto. Agora, a prática do culto retorna ao seu povo. Agora, Esdras começa a chamar o povo para o culto. Olha só a importância do culto, de prestarmos culto ao Senhor. Outrora, no cativeiro, eles não tinham altar, não tinha como prestar culto ao Senhor. Assim, a restauração religiosa se concretizou com o retorno da prática do culto, sacrifícios, liberdade de adoração, celebração das festas e a fé do povo de Deus. Ora, esquecida na Babilônia. Essa foi a primeira conquista religiosa. A primeira conquista religiosa foi a conquista do culto. Quero destacar para os irmãos que a primeira conquista foi a conquista do culto, a restauração do altar.
Depois, com isso, veio a liberdade de adoração. Eles conquistaram a liberdade para adorar a Deus. Aí vieram a conquista das festas, a celebração, o sacrifício. Tudo isso foram sendo conquistado com a restauração do altar. Então, nós podemos observar que quando nós restauramos o nosso altar, restauramos o culto a Deus, nós conquistamos liberdade para o adorá-lo. Essa foi a primeira conquista dos judeus, após a saída do cativeiro. E o reavivamento com o Senhor. A palavra de Deus é fiel, verdadeira e sempre se cumpre. Não há palavra alguma que Deus ele fala que deixou de se cumprir. Todas as profecias, palavra de Deus, se cumpriram ao longo da história. Muitas profecias pode ser que os nossos olhos não vejam, mas ao longo da história Deus ele é fiel para cumprir toda a sua palavra, toda a profecia. Ele não muda, tampouco há variação, pois Deus é soberano e está no controle de toda a situação. Então nós podemos observar que Deus ele está no controle de toda a situação mundial, de todos os governos do mundo. Deus ele está no controle. Há boatos de pessoas que falam A, falam B, e governo A e governo B. Não, Deus está no controle. O homem pode até pensar que está no controle, mas quando Deus ele quer agir, ele manda ali uma mosca, um pequeno inseto, e derruba aquele rei. Então Deus ele está no controle. Quando o homem pensar que está acima de Deus, ali é a sua queda. Acreditando eu que ficou bem explicadinho aqui o tópico de número 1. Nós podemos identificar no tópico de número 1 a missão de Esdras, a missão de Nabucodonosor e também a missão de Ciro. Partiremos agora para o tópico de número 2, a reconstrução do templo. Esdras, capítulo 4, versículo 6. Nesse momento, Esdras, ele vai enfrentar uma das maiores dificuldades da sua vida. Ao momento que ele estava no cativeiro, não foi tão difícil quanto ele estava fora do cativeiro. Quando ele recebe a missão da reconstrução do templo, aí se levantam os opositores. E é nesse momento que Deus, ele conta com a nossa coragem, com a nossa fé, para enfrentarmos a adversidade, enfrentarmos os inimigos que se levantam, os opositores que se levantam para querer impedir a obra de Deus na nossa vida. Então a obra de restauração da nação de Israel e a reconstrução da casa do Senhor estavam em curso com a restauração do altar, né? Então estava em curso a restauração do templo. Os adversários, de maneira astuta, olha como o inimigo ele sempre vai trabalhar de maneira astuta, mas aquele que está ligado na palavra de Deus, nas promessas de Deus, ainda que se levante o inimigo astutamente, ele vai ficar ali firme, vai ficar ali sendo firme, constante, fiel ao propósito de Deus, aquilo que Deus colocou no teu coração. Então os adversários, de maneira astuta, se propuseram a ajudar. Olha que bacana esse ensinamento. De uma forma astuta, eles se propuseram a ajudar. É como o inimigo quer ver a nossa derrota
E Ele quer nos ajudar para que nós erramos, para que Ele ache motivo para nos derrotar. Então, de maneira astuta, os inimigos de Esdras queriam ajudar ele. Então, nem toda ajuda ela é bem-vinda. Nós precisamos ter aí o discernimento. É onde entra aí agora o espírito de discernimento, o dom de discernir. Nós precisamos discernir aquilo que convém e aquilo que não convém. Então, nós podemos observar que, de uma maneira astuta, se propuseram ajudar, mas Zorobabel e as chefias entenderam que a ordem de Deus da reconstrução era expressa aos israelitas. A obra de Deus, ela era expressa para os israelitas fazerem. Não era para os povos vizinhos, adoradores de Deus estranhos fazer a obra. Não, a obra de Deus quem faz são os servos de Deus. São aquele povo que Deus chamou, escolheu, são os escolhidos de Deus que faz a obra de Deus. Outras pessoas, mesmo querendo ajudar, não vão conseguir fazer a obra de Deus, vão servir de tropeço. Então, logo Zorobabel e as chefias entenderam que a ordem expressa de Deus na reconstrução era expressa aos israelitas. Negaram a ajuda de estranhos. Não tem como, por exemplo, nós contratarmos uma banda lá, uma banda secular do mundo, para entoar hino de adoração na igreja. Não vai dar certo. Alguma coisa não vai encaixar ali. Que vai fazer a obra de Deus são os servos de Deus, aqueles que Deus chamou para fazer a obra. Não tem como nós pegarmos alguém, um palestrante secular e trazer para dar uma palestra na igreja. Não vai encaixar. As palavras serão diferentes. Então, nós podemos observar, já nesse tópico de número 2, que quem faz a obra de Deus são o povo de Deus. Então, fica bem esclarecido para nós não misturarmos com o povo do mundo. Deus não precisa da ajuda do mundo para fazer a obra. Ele já tem os seus escolhidos dentro da igreja para realizar a obra dele. Negar a ajuda de estranhos e de povos profanos. Com isso, os opositores enfureceram-se e enviaram carta de repúdio e informações caluniosas aos reis contra o povo judeu. Olha que povo astuto, né? Ainda eles mandaram carta caluniando quem estava realmente trabalhando. Mas se alguém caluniou você por você estar fazendo a coisa certa, descansa no Senhor, porque a vitória será grandiosa sobre a sua vida. Até que com o rei Artaxerxes conseguiram a paralisação da obra, que perdurou até o segundo ano do reinado de Dário. Então nós podemos observar que a restauração começou no primeiro ano de Dário e logo foi paralisada pelos opositores e ficou aí quase 2 anos paralisada a obra de Deus, a reconstrução do templo. Mas em todo esse período, Esdras não descansou. Nós podemos observar que em todo o tempo Esdras estava clamando, buscando a presença de Deus, para que Deus viesse intervir. Tanto que Deus moveu o coração do rei, moveu o coração das pessoas e retomaram a construção do templo pela oração. Neste período de adversidade, Deus levantou o profeta. Deus não deixou o povo ali sem palavra. Então Deus, no momento da adversidade, Deus não nos deixa sem palavra, sem instrução. Agora Deus levanta Ageu
e também Zacarias. E Ageu começa a convocar o povo para sair das suas casas, porque nesse momento a qual paralisa a obra da construção do templo, o povo se volta a construir as suas casas. Então Ageu convoca o povo e fala para o povo: olha, deixa as suas casas e venham reconstruir o templo. Então Ageu convoca o povo dizendo: aplicai o vosso coração ao vosso caminho, que é o caminho da reconstrução. Então o povo dá ouvido à voz de Ageu e Zacarias e deixa a construção da sua casa e vai construir a casa de Deus, terminar a obra do Senhor. Então Deus levanta Ageu e Zacarias para proclamar ao povo a restauração de Israel. Não poderia parar, deveria continuar. Então, a obra do Senhor jamais ela pode parar, ela sempre vai avançando, avançando. Dia após dia, nós vamos avançando com a obra do Senhor. Ela não para, jamais parou e nunca vai parar. Só vai parar no dia que o Senhor, ele tocar a sua trombeta e levar a sua igreja para estar com ele para sempre. Aí tudo se findará aqui na terra. A obra do Senhor se findará aqui na terra. Então, com essa construção, com esta instrução profética, voltaram atividades, mas outra vez os adversários questionaram. Os adversários sempre vão questionar, dizendo: por qual ordem retornaram à reconstrução? Todavia a ordem do rei não era para cessar? Os adversários queriam de toda forma parar a obra de Deus. E prontamente responderam: somos servo de Deus. Ex-escravos, somos servo de Deus, ex-escravos na Babilônia, e dignos de reconstruir a casa de Deus em Jerusalém, segundo o decreto do rei Ciro. Por fim, enviaram carta ao rei Dário relatando essa autorização obtida. E assim o monarca pôde confirmar a veracidade dos fatos e autorizar a continuação das obras sem interrupções. A construção teve fim no 6º ano do reinado de Dário. A obra de Deus é santa e não permissiva a profanos. Então nós precisamos entender e compreender que a obra de Deus, ela é santa. Ela não permite profanos. Tanto que na instrução, Jesus diz que naquele grande dia, no dia da separação, a qual colocará uns à sua esquerda e outros à sua direita, Jesus diz: muitos virão em meu nome dizendo: ah, Senhor, eu profetizei. Ah, Senhor, eu fiz a tua obra. Ah, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então o Senhor falará: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Porque desde o começo o Senhor não aceita a profanação no seu santo templo, a profanação no meio do seu povo. Deus jamais ele vai aceitar que a sua obra seja profanada na terra. Então, ai daquelas pessoas que estão aí profanando a obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor relaxadamente, fazendo-a de qualquer maneira, achando que tudo pode. Não, não pode. A obra do Senhor, ela tem regra, e a regra é para ser cumprida. A lei do Senhor é para ser observada e obedecida.
Então os adversários tentaram de toda forma atrapalhar a obra do Senhor, profanar a obra do Senhor, mas ali os homens de Deus não deixaram que isso acontecesse. Então nós não podemos deixar que o mundo profane a obra do Senhor. A obra de Deus é santa e não permissiva a profanos, e impuros de coração. Razão da causa de Zorobabel em não receber ajuda dos opositores. O Altíssimo não se agrada de sacrifícios de tolo. Então entendemos que o Senhor ele não se agrada de sacrifício de tolo, porque a palavra ela nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar, porque Deus não aceita sacrifício de tolo. Tampouco de estranho. O Deus de Israel sempre atua no meio a momentos turbulentos. E em toda a história do seu povo sempre se manifestou. Nunca atrasou e jamais se misturou. Então Deus jamais permitiu a mistura do seu povo. Desde o começo, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo lá da servidão, da escravidão, Deus ordena a santidade no meio do povo. E toda vez que alguém se desviava, Deus chamava e corrigia. Depois veio Josué e assim foi vindo. Desde os tempos antigos, Deus jamais se misturou e jamais deixou-se o povo se misturar. Então, o propósito de Deus é: Deus elegeu para si um povo santo, um povo de boas obras. Se é povo santo, não podemos misturar com as coisas do mundo. Partiremos para o tópico de número 3, a restauração espiritual. Esta é uma das mais importantes obras a qual Esdras desempenhou ali na obra, no conjunto ali da obra de restauração. Primeiro, ele restaurou o altar, trouxe de volta a adoração. Depois ele restaurou o templo. Agora o altar estando restaurado e o templo estando também restaurado, é a hora da restauração espiritual. É a obra mais importante que Esdras fez depois de restaurar o altar do Senhor. Então, a restauração espiritual. Esdras capítulo 7, no versículo de número 10, que vai falar da restauração espiritual. Passando o período de tempo desde a saída do primeiro grupo da Babilônia, estima-se entre 60 a 80 anos depois, Deus convocou Esdras para uma missão em Israel. Agora, novamente, Deus separa Esdras para uma outra missão. A primeira missão foi restaurar o templo, restaurar o altar e restaurar o templo. Agora Esdras recebe uma nova missão. Agora já não é mais como um escriba, já não é mais como um doutor, já não é mais como um chefe de estado. Agora Deus chama Esdras para desempenhar o seu papel sacerdotal, para trazer a restauração espiritual do seu povo. Agora Esdras, sendo doutor da lei, conhecedor de toda a lei de Israel, de toda a lei de Moisés, agora Esdras vai colocar em prática. Ele vai colocar em prática, sendo sacerdote, a lei do Senhor. Então nós podemos observar que Deus convocou Esdras para uma missão em Israel. Que missão é essa? Missão difícil, de ensinar o povo. É o que nós estamos fazendo hoje.
Estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Então, é importante nós aprendermos da palavra de Deus para que haja uma restauração completa na nossa vida, para que a palavra de Deus surja efeito na nossa vida. Então, Deus convoca Esdras para uma missão em Israel, ensinar o povo as verdadeiras práticas da lei de Moisés. Esdras subiu a Jerusalém com o segundo grupo liberto do cativeiro. Na ocasião, então o rei da Pérsia o apoiava incondicionalmente. Olha o que Deus faz com o rei da Pérsia. Agora Deus move o coração desse rei e ele apoia Esdras nesta grande missão de Deus. Então ele apoiava, o rei da Pérsia apoiava incondicionalmente a Esdras. Inclusive, estava em posse do decreto do rei, dando-lhe autoridade para a condução do povo, para eventuais problemas ao longo do caminho e permanência em Jerusalém. O sacerdote Esdras soube da vida errante daqueles que voltaram do cativeiro. Agora Esdras tinha o conhecimento da situação pecaminosa do povo. Então é importante nós buscarmos conhecer a situação do povo, de cada pessoa, para assim nós aplicarmos a lei, aplicarmos a palavra de Deus. Com esse conhecimento em mãos, Esdras agora vai aplicar a palavra de Deus de uma forma tão poderosa na aplicabilidade da palavra de Deus, que o povo dá ouvido à voz de Esdras através de Deus. Então o sacerdote Esdras soube da vida errante daqueles que voltavam no cativeiro. O povo que Deus escolhera para ser a nação santa, o povo escolhido, povo de Deus. Os judeus haviam contraído casamento com mulheres estrangeiras, fora da parentela, o que, segundo os mandamentos da lei do Senhor, era proibido e desagradava a Deus. Era julgo desigual. Então, hoje se aconselha da mesma forma os jovens da igreja procurar casar com moças da igreja. Da mesma forma, as moças da igreja procurar casar com jovens da igreja, para que não haja julgo desigual, para que mais tarde não venha sofrer consequência. Porque pensa bem, a moça casa com um moço que não é da igreja, mais tarde esse moço vai proibi-la de servir ao Senhor. Da mesma forma, vice-versa aí entre o casal. Então aconselha-se o homem e a mulher procurar o casamento dentro da sua comunidade, dentro da igreja, para que haja julgo igual e seja agradável o matrimônio aos olhos do Senhor, para que esse casamento dure até que a morte nos separe, né? Conforme a palavra, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Desse modo, o sacerdote Antônio é informado pela transgressão e ingratidão do povo. Ele prostrou-se e humilhou-se diante de Deus. Antes de aplicar a lei, antes de aplicar a palavra, ele foi buscar no Senhor a orientação de Deus, como ele ia fazer, como ele ia abordar o povo com esta situação tão delicada, quando muitos israelitas haviam casado com mulheres pagãs, mulheres que adoravam outros deuses. Como que ia resolver essa situação sem causar um tumulto? Então este homem de Deus, Antônio, o sacerdote Antônito,
Perdão, irmãos, eu estou lendo errado aqui. Sacerdote atônito, né, Antônio? Atônito com essa situação. Ele ficou abismado com essa situação. Então ele foi buscar em Deus, ele foi prostrar-se diante do Senhor para receber de Deus a orientação como conduzir ali a aplicabilidade agora da lei do Senhor para que haja a restauração espiritual do povo de Deus. Prostrou-se e humilhou-se diante de Deus, suplicando misericórdia. Logo após, exortou o povo sobre seus horrendo pecado e os aconselhou a deixar as práticas imundas. Olha a sabedoria do sacerdote. Ele aconselhou o povo a deixar as práticas imundas e a se voltarem integralmente a obedecer à lei de Deus. Por fim, a congregação fez conforme Esdras instruía. Muitos deixaram suas mulheres pagãs. Nos dias de hoje não é diferente, pois Deus não mudou. E tampouco a sua lei. Portanto, contrair matrimônio fora da parentela desagrada a Deus. As atitudes de Esdras na intercessão a Deus, a fim de alcançar misericórdia pelas transgressões do povo. Em instrução acerca dos mandamentos sagrados integralmente, mesmo que eles doam. Foram louváveis essas atitudes de exortação e intercessão. Devem ser compromisso. Então, essas atitudes de exortação e intercessão devem ser compromisso de todo cristão, principalmente dos pais, professores e pastores. Portanto, atende-se. E endireita-se as suas veredas. Olha a orientação de Esdras. Atende-se e endireiteis as suas veredas. Então nós podemos observar nesse tópico de número 3, Esdras atônito com a situação pecaminosa do povo, ele foi buscar a orientação de Deus, ele foi buscar a misericórdia de Deus para que pudesse aplicar a lei. E aplicando a lei, orientando o povo, ele exortou o povo a deixar a prática pecaminosa. Assim também nós hoje exortamos, falamos, pregamos para o povo deixar as práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Partiremos nesta ocasião para a conclusão, que diz: em Zorobabel e Esdras, depois de Neemias, cumpriram-se as profecias nessa nova fase de peregrinação do povo de Deus. Se iniciou a restauração de Israel. Porém, mesmo com as benevolências reais, as adversidades do povo de Deus sobrevieram. Mas em todas as situações o Senhor deu o livramento. Contudo, lembre-se sempre, Deus vela pela sua palavra. Deus é soberano e jamais perderá o controle. E jamais perderá o controle. Deus é santo e exige santidade. E Deus não permite relacionamento com estranho ou profano. Então atentamos para esta grandiosa e maravilhosa palavra. Então Deus, ele é santo e ele exige santidade.
A palavra de Deus diz que sem santidade é impossível ver a Deus. Então, sem santidade é impossível obter a salvação. Não obtendo a salvação, jamais verá Deus. Então, para ver Deus, é preciso buscar a santidade, a restauração espiritual. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que Deus ilumine os vossos pensamentos, que Deus ilumine a vossa mente, para que possam compreender a palavra de Deus. Não receber a palavra de Deus como uma ofensa, mas receber a palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus, como palavra de vida, como palavra que restaura, que transforma a nossa vida e maneira de viver. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.